E em nota, saiba que em cumprimento ao decreto presidencial número 8, ou melhor 81/25 de 11 de abril, teve início em todo o país o processo de soltura dos cidadãos que beneficiaram do indulto presidencial. Em todos os tribunais de comarca do país foram emitidos hoje os mandados de soltura dos 150 cidadãos indultados, 27 dos quais cumpriram a pena de prisão em Luanda e já se encontram em liberdade. Para mais detalhes à volta deste processo, aqui em estúdio vamos à conversa que se impõe com a presença do Dr. Correia Bartolomeu, que é vogal e porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, a quem saúdo. Muito boa noite e bem-vindo ao Hora 10. Boa noite, Luís, e boa noite a todos, caros telespectadores. Pois, inicialmente olhar aqui para os fundamentos, quais os critérios legais e objetivos que permitam, digamos, que haja esta concessão de indulto presidencial? Ok. Muito obrigado. A lei estabelece critérios. Primeiro, a competência para o indulto de penas ou perdão é do Presidente da República na qualidade de chefe de Estado. E nessa perspectiva, a lei estabelece que é necessário que, dentre outros, os réus tenham cumprido metade da pena, tenham tido bom comportamento durante o período que estiveram presos no estabelecimento prisional e, naturalmente, ter apresentado condições e capacidade de não voltar a cometer crimes e, no âmbito do processo de socialização, ele encontra-se ressocializado e pronto a voltar ao convívio de todos os cidadãos. Se formos olhar para o indulto entre os órgãos do Poder Judicial e o Executivo, até que ponto é que se articula esta aplicação prática? Esta aplicação prática do indulto articula-se entre vários órgãos, quer os órgãos executivos, quer o órgão judicial, e aqui, na perspectiva do órgão executivo, refiro-me aos estabelecimentos prisionais, que é um órgão, no caso, a polícia, através do Ministério do Interior, digamos, é que tem a responsabilidade da gestão dos estabelecimentos prisionais e, com isso, os detidos. O Presidente da República, que tem a responsabilidade de, em função da verificação de certos critérios e em momentos específicos, sobretudo em efemérides relevantes a nível do país, determina, em determinadas circunstâncias, o indulto de alguns réus em função de preencher os requisitos que a lei efetivamente estabelece. E, nesse sentido, o Conselho, por exemplo, o Poder Judicial tem a responsabilidade de, em conjunto com os serviços prisionais, trabalharem para que o processo de execução do decreto presidencial, no caso em concreto, que indultou 150 réus, seja efetivado. É preciso que os tribunais, que são os órgãos que administram a justiça em nome do povo e que aplicaram as penas aos réus, ordenem as solturas com base no indulto presidencial e imitam os mandados de soltura. Pois, se formos a olhar para os números de mandados naturalmente já emitidos, em termos de logística, como é que se articulou isto para os tribunais de comarca? Não, para os tribunais de comarca isto foi pacífico, porque como a medida foi preferida e ainda foi divulgada, no caso, a semana passada, quase no finalzinho de semana, houve tempo suficiente para, durante o fim de semana, começar-se a trabalhar. Por isso é que hoje houve a implementação desta medida em termos de execução e que das 18 províncias judiciais, sem prejuízo das 21 províncias que o país agora compõe, apenas 4 províncias não realizaram ainda os atos, designadamente a província de Benguela, a província de Cabinda, a província do Kwanza Sul e, naturalmente, a província do Namibe. Quais foram as razões? A província do Namibe, a razão é muito simples, é que, na verdade, os 7, digamos assim, beneficiados da amnistia na província judicial do Namibe
nenhum deles foi julgado num dos tribunais da província judicial do Namibe. Foram de Benguela, da Huila, e nesta medida essas comarcas estão a trabalhar no sentido de enviar os mandados de soltura a esses estabelecimentos prisionais que se encontram na província do Namibe para efeitos de soltura. Processo este, incluindo as demais províncias, que são no total de 4, vão ordenar ou vão executar efetivamente esse decreto amanhã. Portanto, amanhã nós teremos executado a soltura dos 150. As razões em Cabinda e no Kwanza Sul e naturalmente em Benguela prenderam-se só com em algum caso, algum conflito de agenda, noutro, a identificação e localização exata dos processos, e isso concretizou-se já no fim do expediente hoje, para poderem soltá-los, porque a questão que se coloca aqui é, nem sempre, no âmbito da gestão dos presos, o estabelecimento prisional mantém todos os condenados na mesma circunscrição administrativa em que correu o processo. Alguns são transferidos para outras localidades fora da comarca, fora da jurisdição, e a comunicação numa situação como esta leva às vezes algum tempo, daí a burocracia de não se concretizar tudo hoje. Não vai condicionar a planificação para a execução total deste processo? Não condiciona. Noto que este decreto presidencial, embora tenha sido publicado no dia 11 de abril, sexta-feira, a verdade é que a sua vigência ou a sua entrada em vigor começou precisamente hoje, dia 14. E hoje, dia 14, já foram soltos mais de cerca de 90% dos abrangidos foram soltos e, portanto, enfim, 10% que restam é um nicho e que amanhã iremos executar a nível da função jurisdicional com a emissão dos mandados de soltura a todos os abrangidos. Mas isto é sinal de que todos os, aqui entendermos, as unidades prisionais receberam os mandados? Não. Em alguns casos, no caso concreto dessas províncias que me referi, as 4 províncias, os estabelecimentos prisionais ainda não receberam os mandados, porque se tivessem recebido os mandados, teriam sido soltos. Haverá uma cerimônia formal amanhã nessas localidades também para a realização das solturas, ainda que de forma simbólica, mas amanhã haverá uma cerimônia para soltar estes réus também abrangidos no processo. Pois, a estimativa para o encerramento deste processo em todo o território? A estimativa para o encerramento deste processo, em princípio, é efetivamente amanhã, salvo algum eventual constrangimento que possa se verificar, mas se isso vier a ocorrer, dada a natureza das circunstâncias, enfim, na quarta-feira, no mais tardar, todos os réus abrangidos no decreto presidencial número 81/25, que indultou ou concedeu perdão a 150 réus, serão todos postos em liberdade. Qual é, aqui, se formos olhar para aqueles casos de cidadãos indultados cujos processos ainda se encontram sob recurso nos tribunais superiores, nestes casos, como é que se aplica o indulto? Nestes casos, e é preciso perceber aqui que o indulto aplica-se sobre a pena que foi aplicado ao réu. É que é indultada, é que é perdoada. Mas a responsabilidade civil... Não é suspenso? Não é suspensa, a responsabilidade civil prevalece. Por exemplo, em matéria de recurso, alguém interpôs recurso, foi condenado numa pena de 2 anos e, para além disto, também foi condenado a uma indemnização ou uma reparação civil. Naturalmente, a pena de prisão a que foi submetido está perdoada por conta do indulto, mas a reparação dos danos civis, o dano que causou a terceiros ou que não devolveu o dinheiro, que por qualquer razão defraudou, roubou, tirou, furtou a alguém,
esta responsabilidade prevalece. Por isso é que a responsabilidade criminal não extingue com o indulto, ela continua. O que faz extinguir é a pena. Mas os arguidos têm que ter, aliás, os réus têm que ter consciência que as reparações civis, a restituição dos valores, a entrega dos bens ou quaisquer outras reparações de natureza civil a que foram condenados acessoriamente por força do processo penal, eles têm que se preocupar em reparar esses danos. E não voltarem a cometer crime em relação aos ilícitos penais, porque depois a sanção vai ser relativamente mais severa. Pois, ainda bem que fala em sanção severa, a questão que se impõe tem muito a ver com o indulto, se de facto anula o registro criminal do beneficiário ou este permanece, digamos que, com antecedentes? O indulto não anula o registro criminal. Os antecedentes criminais, a responsabilidade criminal permanece e, por isso, no registro criminal do cidadão que foi indultado, continua registado como tendo cometido algum crime. Portanto, não se extingue. Há aqui alguns mecanismos que possam acompanhar a reintegração social dos cidadãos que agora receberam os mandados? Pronto, a questão da reintegração social dos réus é um processo que cabe a toda a sociedade. Na verdade, essa questão não é da responsabilidade do Poder Judicial. Há outros órgãos do Estado que têm essa responsabilidade. Por Mas isso qual é, no seu entendimento, a fotografia que se tem de Angola quanto a estes processos? A fotografia que tenho de Angola quanto a estes processos é relativamente positiva, porque temos verificado, na sua essência, aqueles que cometem crimes e depois de cumprirem a pena são soltos, na maior parte dos casos não voltam a cometer. Mas há alguns casos, embora não é a maioria, que muitos ainda voltam a cometer crimes. Isso significa que... Mas estes acabam por perder automaticamente este benefício? Ele perde este benefício se estiver em liberdade condicional. No caso do indulto, não é liberdade condicional, é mesmo extensão da pena. No caso da pena privativa da liberdade de 10 anos, já cumpriu 5 e faltam 5, com o indulto ele extingue a pena. Ele não vai mais ser condenado. Se cometer um outro crime, claro que vai ser condenado por aquele crime, mas por aquele ele não volta à cadeia por violar qualquer regra. Já a liberdade condicional, aí sim é que é diferente. Se voltar a cometer durante o período que está em liberdade condicional, naturalmente vai cumprir o resto da pena no estabelecimento prisional, porque quebrou as regras que estava sujeito para o cumprimento da liberdade condicional. Há espaço, digamos, para o indulto beneficiar também os cidadãos que estejam em prisão preventiva ou mesmo a olhar para a condenação de cidadãos que transitaram em julgados? Sim, crimes que tenham transitado, processos, aliás, que tenham transitado em julgado, e naturalmente podem ser abrangidos em função da conveniência do chefe de Estado na concessão deste indulto, mas em relação àqueles que estão em mera prisão preventiva numa fase da instrução do processo, não é comum isto ocorrer. Se formos olhar para o papel, digamos, do Conselho da Magistratura Judicial neste processo todo, em termos de acompanhamento, fiscalização correta do indulto, como é que nós estamos? Nós estamos bem, por isso é que estamos aqui para prestar informações sobre o cumprimento ou a execução do decreto presidencial que, enfim, é um decreto que, em forma de lei, que permite a sua execução nos termos em que foi exarado. O Conselho, após essa medida, hoje de manhã, reuniu com todos os presidentes das comarcas a nível de todo o país e procurou perceber como é que estava o grau de execução deste decreto e fomos informados que estavam a cumprir sem constrangimento
e um outro constrangimento surgido foi efetivamente normalizado e, em termos de tramitação administrativa, os juízes estão a cumprir o seu papel e por isso é que até amanhã todos os cidadãos detidos ou presos e que abrangiram digamos assim, o indulto, naturalmente estarão soltos. Pois, este é um processo aplaudido por muitos e tido ou considerado como um gesto de clemência por parte do chefe de Estado e também um ato de reconciliação nacional, mas também, de certa forma, algumas críticas. Como é que se pode responder a este sistema judicial? De que forma é que a população olha para este cenário em termos de segurança pública? Não, reparem que o indulto não põe em causa a segurança pública, nem põe em causa o normal, a segurança das pessoas e dos seus bens, antes pelo contrário. A própria lei até estabelece que quando um réu cumpra metade da pena e pela natureza do crime tenha se comportado... Mas há quem tema isto. Como é que se pode responder a estas... Não, responder a isso é dizer que todos os cidadãos, todos nós, estamos sujeitos a alguma vez, eventualmente, praticarmos atos suscetíveis de responsabilização. E, na vida, há o arrependimento. Por isso é que existe o perdão, mesmo a nível das igrejas. O perdão existe por conta do pecado. E por via disso, quem comete um crime hoje ou algum ilícito hoje, ele arrepende-se e por isso é que há o processo no âmbito da responsabilidade penal, ele é responsabilizado, mas também temos que ter a preocupação da ressocialização dos detidos, dos presos, enfim, dos réus, e esse é um processo que tem sido levado a cabo a nível dos estabelecimentos prisionais e quando os arguidos saem dos estabelecimentos são pessoas socialmente úteis e têm desempenhado um papel e contribuído para o desenvolvimento da sociedade. Por isso, para os cidadãos em geral, a população em geral, os cidadãos que foram abrangidos a nível dos indultos são pessoas que foram avaliadas durante um certo período pelos estabelecimentos prisionais, através da área de reeducação penal, que permitiu concluir que estes cidadãos estão em condições e aptos para voltarem ao convívio social com os cidadãos em geral. Se formos a olhar para a importância do perdão penal dentro de um Estado democrático e de direito, como é que podemos aqui descrever? Não, nessa perspectiva descrevemos como um sinónimo de respeito dos direitos humanos. Os direitos humanos são direitos fundamentais, e esses direitos, direito à liberdade, direito ao uso ambulante, direito à vida, direito à integridade física e ser tratado com dignidade e por isso é que mesmo a nível da política criminal, o direito penal só intervém de acordo com o princípio da intervenção mínima, ou seja, quando as outras medidas sancionatórias de tutela do direito não podem resolver aquele problema, surge o direito penal. Mas nas circunstâncias em que se verifica que já não é necessário aplicar o direito penal, deve-se efetivamente ver a questão e por isso é que numa situação como essa, isso ocorre na maior parte dos países, os chefes de Estado, na qualidade de comandante em chefe e mais alto magistrado da nação, têm essa prerrogativa, depois de estudos, proferir indulto ou perdão a determinados arguidos, que reúnam os requisitos que a lei faz efetivamente depender. Por isso, é uma boa medida, integra aquilo que são os direitos humanos fundamentais. Tudo está preparado para amanhã as famílias destes cidadãos que receberam os mandados abraçarem os seus familiares? Não, hoje já começaram. Amanhã são aqueles que não foram ainda para concluir soltados. este processo. E, efetivamente, para concluir esse processo, os familiares amanhã já poderão abraçar os seus parentes que serão soltos como última leva daqueles que abrangiram o indulto presidencial. É uma mensagem que se impõe a estes familiares e se calhar também tendo em conta a questão colocada anteriormente sobre a consciência de como receber o seu parente.
Não, o que nós aconselhamos e apelamos às famílias é receberem o ente querido com carinho, com amor, atenção e dedicação, e prestarem mais atenção a ele, acompanhá-lo, estar próximo, incentivá-lo e criar condições de ocupá-lo e dar-lhe uma ocupação efetiva para progressivamente se inserir na sociedade. No começo, por vezes, pode ser relativamente estranho, porque ele estava aquém, por exemplo, ficou 5, 6 anos, 7 anos num estabelecimento prisional. Quando sai, acha alguma coisa estranha, mas a família deve exercer um papel fundamental na garantia da estabilidade emocional dos ex-detidos, ex-reclusos, ex-réus, para garantir a sua contínua e progressiva integração na sociedade. E a família é o primeiro elo e é o primeiro elemento dessa integração. Muito obrigado, Dr. Correia Bartolomeu, pelas notas, e esperamos contar mais vezes. Muito obrigado e boa noite. Pois seguimos.